você aqui no canal do Portal Revoluta. Chegamos ao episódio 16 da quarta temporada do programa literário que fiz. E nesse episódio, o convidado é o Daniel Zoia, mais conhecido como Zoia, como ele também prefere ser chamado. Então vamos lá. O Zoia, ele é poeta marginal, morador do centro de São Paulo e foi indicado pela Patrícia Pantaleão, que já participou aqui do Eu Que Fiz. Eu vou deixar o link do episódio dela aqui em algum lugar da tela, tá bom? E o Zoia vai apresentar o livro Tem Gente que Morre de Medo do Centro. Bom, esse livro ele foi lançado pela Céline Trovoar e ele fala sobre o centro de São Paulo, não só em poesia, mas também com imagens. Algumas imagens foram feitas, algumas fotos foram feitas pelo Zoia e elas ilustram o livro. Bom, eu vou deixar o autor apresentar sua obra, então fique agora com o episódio 16 da temporada 4 do Eu Que Fiz, com o Zoia falando do livro Tem Gente que Morre de Medo do Centro. Apresente seu livro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Zoia, mais conhecido como Zoia. Sou poeta marginal, tenho 48 anos, sou morador aqui do bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. E eu tenho a minha página do Instagram, Versos do Bom Retiro, para quem quiser conhecer. Eu lancei agora no final de 2021, faz poucos meses, o meu segundo livro, Tem Gente que Morre de Medo do Centro, que é esse daqui, que a gente vai conversar hoje. Esse livro contém um conjunto de textos numa suposta estética marginal, concreta, urbana, cotidiana e também intimista, onde eu interajo com uma grande paixão que eu tenho, que é caminhar pelas ruas do centro de São Paulo ou andar de transporte público. Os textos são curtos e quase sempre sem título. Além disso, ele traz uma série de fotografias, 10 no total, autorais, amadoras, eu mesmo que as fiz, com a intenção de trazer o diálogo entre a fotografia e o texto, para dar um caldo aí, uma mistura no livro. Qual foi a inspiração para o livro? Bom, a inspiração para que eu fizesse esse livro, primeiramente foi pela paixão que eu tenho pelo centro de São Paulo. Eu moro no centro, eu frequento o centro, eu saio com os amigos no centro, recebo amigos no centro, recomendo o centro. Então eu tenho uma ligação emocional bastante grande. Eu tive um primeiro livro em 2020 que eu homenageei um bairro onde eu moro, que também é um objeto de grande carinho, né, que eu tenho, que é o bairro do Bom Retiro, e esse livro é chamado Versos do Bom Retiro. Mas eu achei que o livro ficou bom, mas o assunto se esgotou, e quando eu tomei a decisão de lançar o segundo livro, eu busquei ampliar um pouco geograficamente os meus espaços de trabalho, os meus espaços de observação, os meus espaços de criação. Então, inevitavelmente, eu saí do Bom Retiro e comecei a andar por outros bairros e comecei a refletir e escrever, me inspirar a escrever sobre essa área bastante expandida que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Como foi a escolha do título? Sobre o título do meu livro, Tem Gente que Morre de Medo do Centro, eu fui muito impactado por uma entrevista que um arquiteto, Paulo Mendes da Rocha, deu para um site que eu tive acesso. Para quem não sabe, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha é nascido no Espírito Santo, capixaba e multipremiado. Ele tem no seu currículo prêmios no Brasil e fora do Brasil. Ele tem obras espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive o Sesc 24 de Maio, que é no centro de São Paulo, bem no centro, né? E nessa entrevista
ele cita a experiência dele de morar no bairro de Higienópolis e trabalhar na Vila Buarque, no edifício Copan. Então, até o final, nos últimos anos de vida, ele ainda ia a pé de Higienópolis até o Copan para trabalhar no escritório dele. E nessa entrevista, os jornalistas eles compilaram os pensamentos dele e colocaram como manchete ou como headline a frase: quem tem medo do centro tem medo da liberdade, que ele havia dito de uma forma mais solta. Eles juntaram tudo. E essa frase, quem tem medo do centro tem medo da liberdade, foi muito surpreendente para mim, que eu penso sobre isso também. Eu acho que uma pessoa que perde a coragem de caminhar pelas ruas da sua cidade, ela perde muita coisa. Então, eu fiquei semanas ou meses trabalhando essa ideia, pensando sobre. Depois eu acabei escrevendo um texto que ele começava, está no meu livro. Tem gente que morre de medo do centro, e depois ele desenvolve para outros temas esse texto. E eu passei essa ideia para alguns amigos que gostaram, e é isso. Por que escolher uma estética marginal para sua escrita? Sobre a decisão de escrever numa suposta, num formato de poesia marginal, eu acho que primeiramente vem um pouco da minha personalidade. Combina um pouco o movimento marginal, trazendo para a minha realidade de hoje. Ele combina um pouco com a minha visão de mundo. Mas o que é o movimento marginal? Não tem uma resposta clara. Há um conjunto de possibilidades, né? Várias vertentes que explica, mas era um grupo de escritores e escritoras, de poetas e poetas que escreviam na década de 70 e que tinham um texto minimamente parecido. Eles tinham como característica, a grande maioria deles, isso não eram todos, que eles moravam em grandes cidades, em metrópoles, principalmente no eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. E eles tinham em comum textos curtos, versos livres, uma tendência ao deboche, à crítica social, algo intimista, muitas vezes algo boêmio, urbano, e eu acho que combina, é quase uma extensão da minha personalidade. Como é falar do centro de São Paulo e suas ruas? Falar do centro de São Paulo, é inevitável que você considere que o centro de São Paulo é muito multicultural e multiétnico, porque você tem pessoas migrantes do Brasil inteiro e migrantes do mundo inteiro, tem todo tipo de gente. E naturalmente, quando as pessoas se juntam num lugar novo, eles trazem a cultura deles e que com o tempo acaba mesclando com a cultura local. Tem algo muito forte que é a boemia, muitos bares, algumas casas elitizadas, mais elitizadas, mas o centro de São Paulo não é muito elitizado, ele é muito mais popular, ele tem muito mais espaços públicos onde você encontra muita diversidade. Algo importante são os blocos de carnaval que eu frequento quando posso, né? Esse ano e o ano passado e não teve por conta da pandemia, mas é esse caldo aí: blocos de carnaval, botecos, teatros, praças públicas, atividades culturais na rua, como dança, como capoeira, como teatro, como saraus de poesia, artes cênicas, eu já comentei, artes visuais, fotografia. Passa por aí, tudo que eu escrevo acaba passando por esse cruzamento de informações. Por onde eu passo, eu acabo sendo impactado por algo e que está quase sempre dentro dessa enorme diversidade que nós temos. Quais medos habitam o centro de São Paulo? Os medos que habitam o centro de São Paulo são muitos, mas obviamente, principalmente o medo de ser assaltado.
existe essa cultura, né, de achar que você vai no centro e alguém vai te abordar, alguém vai roubar seu celular, vai roubar sua carteira, mesmo um batedor de carteira onde você não perceba. Eu acho que há um exagero. Eu ando muito para cima e para baixo, eu não tenho problemas, mas eu também não ostento nada, né? Eu ando com uma roupa simples, eu não fico tirando o celular, bobeando com o celular, mas tem gente que acha que vai dar uma volta no centro e é capaz de roubar o fígado dele, roubar o rim, roubar o baço, ele voltar sem um órgão, voltar biologicamente, fisiologicamente incompleto para casa. Há sim um contorno exagerado sobre essa má reputação que a cidade tem. Eu mesmo tomo os meus cuidados, ando muito durante o dia, de noite eu já não ando, eu evito ruas mais escuras, eu pego Uber, pego o metrô e há muitos anos eu não tenho problemas, ando em todos os lugares, até nos não tão bem afamados, e eu não encontro nenhum tipo de problema. Mas é isso. A sua visão da cidade não está expressa somente em palavras. Fale um pouco das fotos que compõem o livro. Oi, sobre as fotografias que compõem o livro, eu vou até mostrar uma que abre aqui, acho que vocês vão conseguir ver, que eu tirei de cima do Minhocão, numa tarde de domingo, que estava aberta ao público, que é essa daqui, é a primeira, de um conjunto de 10. Eu preciso voltar um pouco no tempo. Em 2020 eu lancei o meu primeiro livro, que é esse aqui, Versos do Bom Retiro, que além de vários textos, né, onde eu homenageei o bairro onde eu moro, eu quis também que ele fosse retratado por fotografias. E eu chamei uma fotógrafa profissional para fazer um job e para ter um traço, ter uma combinação de fotografias no livro. Só que ela não levou muito a sério, ela achou que o projeto não fosse sair e ela ficou me cozinhando, não me dava resposta. Enquanto eu não encontrava com ela, eu fui tirando as fotografias que eu queria mostrar para ela. Olha, eu gostaria que você tirasse as fotografias nesses lugares. E um dia eu comentei com o editor, o Nivaldo Britos, da Cena em Trovoar, que a moça tinha dado um chá de sumiço, e ele me falou: Zóia, deixa eu ver suas fotografias, como elas estão. Mostrei para ele, e ele falou que elas estavam boas para a intenção que nós tínhamos. Ele até usou um termo técnico, que as fotos, para ser impressas de uma forma chapada, em preto e branco, elas estavam com uma boa qualidade que eu poderia usar. Aí eu fui criando coragem e já no meu segundo livro eu estudei um pouco de fotografia. Eu tenho amigos fotógrafos profissionais que foram me dando dicas, o que eles chamam de enquadramento, de frame, né? E eu fui levando isso meio a sério e criei coragem e repeti a experiência e incluí 10 fotografias. Foi meio que acidental essa ideia, mas ela acabou me trazendo uma nova experiência e um novo hobby que eu cultivo até hoje, que é tirar fotografias urbanas. Por que seus textos não têm títulos? Sobre a experiência de escrever textos curtos e quase sempre sem títulos, eu preciso voltar no tempo também. No meu primeiro lançamento, Versos do Bom Retiro, que eu já havia mostrado para vocês. No Versos do Bom Retiro, eu tinha pouca experiência, até como leitor de poesia, não era um leitor muito treinado, eu era muito intuitivo. Então, para mim, a poesia ela passava por 3 caminhos. Primeiro era imitar a estrutura de um soneto, o segundo era buscar a rima, e o terceiro, pensar sobre a possibilidade de escrever inspirado para as musas. O resultado foi bom, um livro bastante amador, um livro bastante experimental, só que quando eu terminei ele, eu comecei a repensar a escrita e achei que eu poderia navegar por novas águas. E eu comecei a mergulhar nessas novas águas, nas chamadas oficinas. Eu fiz várias oficinas e eu aprendi técnicas para despoluir um pouco o texto,
para tirar coisas desnecessárias, simplificar, por exemplo, tirar advérbio, tirar preposição, tornar os textos um pouco mais modernos, um pouco mais interessantes, principalmente para um público jovem. Isso, claro, os oficineiros que foram me ensinando, um deles é o Nivaldo Britos. Fiz vários cursos com ele e eu fui simplificando, até que eu tirei até o título de tão simples que ele foi ficando. Eliminei praticamente a possibilidade de rimas, e a questão também das musas. As rimas e as musas, elas pouco entram no meu segundo livro, Tem Gente que Morre de Medo do Centro. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Falando um pouco sobre o tempo, né, de planejamento, de execução do livro, eu posso dizer que ele demorou 1 ano, né, desde o primeiro texto postado no Instagram. Importante que eu diga que todos os meus textos estão no Instagram. Quando eu lanço o livro, eles já foram disponibilizados lá. É uma forma de trabalho que eu escolhi. Então as pessoas compram o meu livro porque gostam dos textos e querem tê-lo fisicamente, ou porque ainda não conhecem meu Instagram, mas os textos não têm muito segredo. Eu tenho um sentido de urgência para mostrar através da minha página do Insta e já começar a interação. Mas eu fui escrevendo. Quando cheguei em 6 meses, eu tinha um acervo de 50 ou 60 textos. Aí eu criei coragem e mentalizei e planejei, daqui mais 6 meses eu termino esse livro. E fui escrevendo, eu fui me condicionando, e na reta final ali eu tive, como sempre, a revisão e a edição do Nivaldo Britos, da Selim Trovoar, que acaba me ajudando a dar uma despoluída, né? Tirar as chamadas sujeirinhas do texto. Mas foi um processo de início e de término de exatos 12 meses. Quem fez a arte gráfica? O meu segundo livro saiu pela editora Selim Trovoar, que é do Nivaldo Britos, uma editora bastante consolidada no mercado, que fica na zona sul de São Paulo. E o projeto de arte gráfica foi do Alexandre Mutan, que é um parceiro do Nivaldo Britos. E vale o destaque, algo que eu gostei muito, que foi a capa, que tem esse ponto aqui do Google Maps, né? O ponto de localização, que ele tem muita resposta, muito feedback positivo. As pessoas gostam muito da capa. A capa foi muito feliz e acaba me ajudando a promover o livro. Como foi o seu contato com a literatura? Foi no início da adolescência, na escola pública, com a coleção Vagalume, que influenciou aí toda a minha geração e outras que vieram depois, a literatura infanto-juvenil. E eu me lembro principalmente de 2 livros, O Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida, e O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Reis. Depois, já um pouco mais no final da adolescência, de uma forma um pouco mais consciente, os romances do colombiano Gabriel Garcia Marques, principalmente O Amor nos Tempos da Cólera e 100 Anos de Solidão, que iluminaram aí o início da minha juventude. Qual o seu livro de cabeceira? No campo da poesia, A Vida Submarina, da poeta mineira Ana Martins Marques, que eu recomendo e amo de paixão. E no campo da literatura, do português José Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Qual o seu calo literário?
Um livro que eu não tenha conseguido terminar de ler, eu não tenho. Eu consegui ler todos os livros que eu comecei. Eu sofri um pouco com um ou dois títulos do Dostoiévski, mas eu fui firme ali e consegui terminar. Qual é o livro que mais gosta de ter na estante? O livro que eu mais gosto de ter na estante, que eu ostento, aquele livro Ostentação, é o Vida Submarina, da Ana Martins Marques, que eu tenho uma relação emocional muito forte com esse livro. Qual é o livro mais velho na sua estante? Eu estava olhando aqui, eu acho que é o Inferno de Dante, do Dante Alighieri, aqui que tem mais cheirinho de idoso, mais amareladinho da minha coleção. Qual é a sua mania literária? Eu tenho uma que é escrever em guardanapo de boteco. Sabe aqueles das chamadas televisõezinhas, um guardanapo bem fininho? Eu tenho o hábito e a mania de tirar aqueles guardanapos e escrever enquanto eu estou no boteco, enquanto eu estou bebendo. Eu puxo a esferográfica, eu estou sempre com uma esferográfica na minha bolsa de pano e eu, com uma frequência muito grande, eu escrevo dessa forma. Às vezes eu até pego um pouco de guardanapo, trago para casa para escrever em casa, mas eu me conecta, me inspira, me ajuda no processo criativo, esse hábito de escrever em guardanapo de boteco. É isso. Uma coisa puxa a outra. Eu recomendo a poeta Adriana de Almeida, a Capitu, do Instagram Vermelho Capitu, que tem um livro lançado homônimo, Vermelho Capitu, a vocês conhecerem melhor o trabalho dela, ok? Bacana demais, né? Ver a paixão dele pelo centro, por andar pelas ruas do centro de São Paulo, onde ele vive, e traduzir isso em imagens e poesias é inspirador. Bom, e é muito legal também que ele ressaltou a importância da capa para promover o livro. Não que tenhamos que julgar o livro pela capa, né, como diz aquele ditado popular, mas é claro que uma arte de capa bem desenvolvida chama a atenção, né? Eu achei bacana ele falar sobre isso. Bom, agora a mania literária dele eu achei sensacional, né? E muito diferente. Ele utilizar guardanapos para poder escrever poesias por onde passa. É um hábito bem curioso, né? Legal demais. Enfim, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vai ter o link. Tem todos os links para você acompanhar o trabalho do Zóia, saber como adquirir o livro dele, tá bom? E também os autores que ele citou, tem tudo escrito aqui embaixo, tá? E vamos de poesia do Zóia, para aguçar a curiosidade de vocês. Ele me mandou algumas poesias, eu escolhi entre elas e vamos lá. Doce camarada, tramo derrubar o Estado, agarrar em sua mão. Tanques alvejados, simbolizar meus braços, suar na face, lutar na praça, olhar vidrado, intermitentes disparos no peito, ocultar-me com o lenço. Bom, curtiu esse episódio? Então deixa o seu joinha aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com os seus amigos e se você chegou até o final desse episódio, eu te agradeço pela companhia e se você quer participar aqui ou quer indicar alguém para participar do programa, manda um e-mail aqui no euquefiz@revoluta.com e eu terei prazer em te responder e explicar como faz para participar, tá bom? Como eu sempre digo, só arte salva e eu vou terminar esse episódio com uma frase de Gabriel Garcia Marques. Nunca releio meus livros, porque me dá medo. Então é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.